Saudações pessoal, bem-vindos ao canal. Você está percebendo que eu estou num outro tipo de estúdio, outro cenário aqui? É porque eu estou gravando esse vídeo na Rádio Guaíba. Acabei de comentar o jogo do Inter, derrota por 1-0, o Inter jogando um futebol muito pobre contra o Juventude. Campinho na tela aqui do lado, assim jogou o time do Internacional. Maurício e Edenilson hoje foram completamente envolvidos pelo meio-campo do Juventude. O Inter se posicionou com o Heitor na direita, Moisés na esquerda, a dupla de zaga Lucas Ribeiro junto do Cuesta, o Rodrigo Dourado em tese na frente deles. Você observa aquela flechinha ali do lado do Rodrigo Dourado puxando para trás, porque o Dourado muitas vezes, ao invés de se colocar como opção de passe na frente, ele sempre optava por recuar, ele sempre forçava uma saída de três, que nem sempre é a melhor solução. Saída de três, ela é um recurso, ela não precisa necessariamente ser uma regra. O Dourado tentou transformar isso em regra, o Juventude percebeu e anulou completamente essa saída do time do Internacional. Edenilson e Maurício não voltaram para buscar um jogo, aí é um erro ou de orientação do Miguel Ramírez, ou de leitura do jogo desses jogadores, ou até do próprio Dourado, como eu disse, que puxava para baixo. E aí você tem Palácios aberto na direita para dar amplitude, o Patrick aberto pela esquerda e Yuri Alberto na frente. O que fez o time do Inter, que causou a atuação ser assim uma coisa, eu vou tentar evitar usar termos superlativos assim, mas uma atuação insuficiente, para se dizer o mínimo do Inter. O Inter ficou com um buraco no meio-campo gigantesco, uma cratera no seu meio-campo. E você vai observar essa cratera aqui nesse mapa, com o Rodrigo Dourado, aquela flechinha puxando para baixo, Palácios puxando para a direita, Patrick puxando para a esquerda e Edenilson e Maurício não voltando para buscar o jogo. O resultado é que o Inter perdeu o meio-campo. O Inter muitas vezes se viu obrigado a forçar a ligação direta para Yuri Alberto. E Yuri Alberto, que é bom jogador, ele não é um cara do pivô. Yuri Alberto precisa receber essa bola num espaço vazio e não ele receber de costas, precisando ele se desvencilhar da marcação. Então, gente, isso não deu certo, isso não funcionou, o Inter ficou sem criatividade no meio-campo e o goleiro do Juventude, o Marcelo Carné, ele não precisou fazer nenhuma grande intervenção no jogo. Duas coisas bem pontuais que alguns colorados estão reclamando sobre o jogo, tá? Primeira, a arbitragem. Eu preciso dizer para vocês que a vitória do Juventude não passa pela arbitragem. O pênalti que foi retirado foi bem retirado, não houve o pênalti, foi uma saída arrojada do Marcelo Carné. Ele tira a bola do Palácios e não atira o Palácios para longe da bola. Lance normal, não houve a penalidade. E a outra situação que diz respeito ao gramado, sim, verdade, não era um bom gramado, aliás, era um gramado horroroso. É inadmissível uma semifinal de Campeonato Gaúcho ser disputada naquele gramado da Montanha dos Vinhedos. A curiosidade é que o jogo não foi no Jacone justamente porque o Juventude está reformando o seu gramado e também a iluminação para jogar de novo uma Série A de Campeonato Brasileiro. Mas realmente o gramado muito ruim. Só que assim, pessoal, o gramado ele é muito ruim para os dois times. Não é muito ruim só para o Inter. Se o Juventude fosse um time a jogar no balão, na ligação direta, explorando bola aérea, eu até concordaria que o gramado prejudicaria só o Inter e não o Juventude. Só que o Juventude é um time que também coloca a bola no chão, é um time que também tenta sair para o jogo, é um time que também faz saída curta, é um time que também atrai o adversário, é um time que também joga. Então o gramado também foi ruim para o Juventude, não foi só para o Inter não. E o Juventude, que está pintando no mapa aqui do lado, ele é um time que antes de fazer o seu gol, ele já havia desperdiçado outras duas oportunidades com o mesmo jogador, que era o Marcos Vinícius. O Juventude conseguiu explorar os pontos fracos do Inter, especialmente essa jogada em diagonal do Marcos Vinícius,
nas costas do Heitor e nas costas da zaga. No momento do gol, já havia entrado o Lindoso estava à frente da zaga, o Dourado estava como zagueiro e o Dourado fez um jogo muito ruim. Uma partida horrorosa do Rodrigo Dourado, perdendo o tempo de bola, como eu falei antes, sem fazer a leitura do melhor posicionamento para sair para o jogo, e o lance do gol é uma enfiada de bola nas costas dele também. Então o que fez o Marquinhos Santos? Ele montou o seu time a fechar a linha de passe do Inter. O Juventude, ele não foi morder o Inter lá em cima e também não ficou encolhidinho lá atrás. Ele montou seu time para deixar o jogador do Inter a ficar com a bola, em geral o Lucas Ribeiro, sozinho, mas fechando todas as outras opções de passe. E aí o Inter não conseguia o quê? Não conseguia a vantagem numérica, não conseguia encontrar o jogador livre, que é exatamente o norte e o objetivo do jogo de posição que tenta aplicar o Internacional. Isso fez com que o Inter não se achasse no jogo, e aí o Juventude, quando recuperava a bola, conseguia explorar a velocidade do Marcos Vinícius, o Capixaba deu um calor para cima do Moisés e o Juventude assim construiu sua vitória. Num belo lançamento do Wesley, diagonal do Marcos Vinícius, as costas do Heitor, as costas do Rodrigo Dourado, para chegar na cara do Lomba e fazer o seu gol. Foi um jogo bem estudado, os dois volantes do Juventude, tanto o Matheus Jesus quanto o João Paulo, vigiando, ora de perto, ora a média distância, a movimentação tanto do Maurício quanto do Edenilson. O Inter não conseguiu jogar por ali, e quando tentou forçar o lado do campo, o Patrick não teve vantagem para cima do Paulo Henrique, que fez um partidaço, e pelo outro lado o Palácios foi engolido pelo Eltinho. Resultado, Juventude 1-0, vitória justa do Juventude na estratégia e também na execução. Se você chegou até a parte final do vídeo, de novo, hoje um vídeo num cenário um pouco alternativo, mas se você chegou até a parte final, inscreva-se no canal, deixa o like, chega junto com a gente, e eu volto a qualquer momento por aqui. Valeu!